Salve galera, Shaila na área, mais um programa aqui do canal BBHQ. Sim, mudamos o nosso cenário, eu fiz um rearranjo aqui para facilitar a nossa conversa, o nosso bate-papo, porque agora fica com a mesa aqui, então eu consigo colocar mais quadrinhos aqui, ficou muito melhor. E nós vamos trocar ideia. Vocês estão vendo que essa cadeira aqui minha, ó, ela tá arranhetando pra caramba. A gente vai dar um conserto nela para ela não incomodar mais vocês durante os vídeos. Você já vai deixar o like aí, vai se inscrever aqui no canal. E é o seguinte, se inscreve no canal que a gente tá chegando à marca de 30 mil inscritos aqui no canal, sensacional. Calor dos infernos por aqui, ainda bem, adoro calor. Eu tô até transpirando aqui, acabei de voltar da academia, tá? Mas acabei de tomar banho, tá? Tô banhadinho. Eu não venho fazer o vídeo pra vocês aqui de qualquer jeito, não. Seguinte, não vou fazer mais edição dos vídeos, vocês não gostam. Vocês preferem quando eu saio falando assim, ó, de forma totalmente aleatória, de forma totalmente espontânea, né? Não sei porquê, os dados do YouTube mostram isso aí pra mim. Vocês preferem vídeos em que eu saio conversando assim com vocês. Desconfio que é porque você acaba me escutando mais do que me vendo. Será que é isso? Você consome aqui o conteúdo do canal BBHQs enquanto você está lavando louça, enquanto você está dirigindo, coisas desse tipo? Deixa nos comentários aí. Você costuma curtir os conteúdos dessa forma? Porque eu faço resenha, eu tava fazendo várias edições, assim, super, né, tentando elaborar as edições. Dá mó trampo pra fazer e vocês não gostam. Vocês preferem o vídeo assim, então eu vou fazer assim. Eu prefiro também, na verdade. É mais legal, mais espontâneo. Bom, vamos lá falar então sobre esse quadrinho aqui, Quarteto Fantástico Omnibus, tá? Lançado pela Panini. Já fiz a leitura desse material, vou explicar pra você por que Mark Millar é superestimado. Mark Millar é superestimado. Calma que eu vou explicar, é superestimado nesse trabalho especificamente, mas não só, tá? Mas aí tá, ele é superestimado, mas o Omnibus é ruim, a história como toda... mais ou menos, a gente vai explicar todos os detalhes agora aqui pra você. Primeiramente, deixa eu tirar essa sobrecapa aqui pra te mostrar. Como o Omnibus é fininho, eu não vou nem mostrar aqui na mesa não, vou mostrar assim na tela pra você mesmo. Olha só, capa bonita, hein? A capa é bem legal, chama atenção, né? É aquela de praxe, gente, tá? Nada demais aqui, a gente tem aqui a parte aqui da biografia, tanto do Mark Millar quanto também do Bryan Hitch, que é a dupla descomunal. Ou seja, esse Omnibus, ele acaba ganhando muita relevância por causa do nome das pessoas que trabalham nele. Mas deixa eu te falar uma coisa. É uma pataquada. É uma pataquada isso. Isso aí não é bem verdade, não. Eu vou explicar pra você. Gente, tá muito calor mesmo, tá? Vocês não ligam não que eu tô aqui. Acabei de voltar da academia, então vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso papo. Ó, normalmente os ônibus que a Panini lança da Marvel, eles têm aquela capa toda preta. Pessoal, muita gente detesta, né? E os ônibus da DC não, sempre vem cá a arte e tal. Mas os ônibus que são de materiais mais recentes, é o caso da Aniquilação, é o caso da Fabulosa X-Force, tem uma artezinha ali bem sutil, mas tem. Ônibus mais recentes da Marvel, esses têm arte, e é o caso desse aqui. É um material que foi publicado, começa a ser publicado ali, revistas mensais do Quarteto Fantástico por volta de 2007, 2008. Eu não entendi direito porque que eles colocaram uma arte do Doutor Destino. A arte é bonita? É bonita, mas é o seguinte, o Doutor Destino aparece, logicamente, na história, mas ele nem aparece tanto assim. Ele nem tá o tempo todo aqui na história. Realmente, não sei, porque é essa escolha de arte. Mas tudo bem, foi feita essa escolha aí, beleza, tá? Qual que é o lance aqui, galera? É o seguinte, o Mark Millar, ele é considerado tem muita gente que considera ele um gênio. Eu acho que ele é muito bom, gênio eu acho exagero, tá? Quando você acompanha a carreira do Mark Millar, especialmente no começo ali, quando ele trabalhava com o Grant Morrison, ele era muito amigo do Grant Morrison, eles fizeram alguns trabalhos juntos. A Panini chegou a publicar aqui aquele aquele trabalho do Flash. Tem um Flash que é do Mark Millar e do Grant Morrison. Eu acho aquilo lá bem mais ou menos, tá? O Mark Millar fez um trabalho também com o Morrison na saga do Monstro do Pântano, depois do Alan Moore, vários outros assumiram o título ali. E cara, assim, talvez eu tenha que reler, porque a Panini publicou aqui em 6 volumes, já faz tempo já que esse material saiu aqui no Brasil. E eu lembro que eu detestei, assim, eu li inteira a série e detestei. Tem gente que fala que é ok, tá, mas os desenhos horríveis. Acho que era o Phil Hester que tava fazendo os desenhos, se eu não me engano. E ele fazia uns desenhos assim muito estilizados. Eu não sei se eu acabei sendo muito influenciado pela arte horrorosa do material. Mas o Grant Morrison, junto com o Mark Millar, parece que ele estava querendo muito mais alfinetar o Alan Moore e tentar criar a sua própria versão do Monstro do Pântano, do que propriamente criar algo diferente, criativo, né? Ele estava querendo criar o seu próprio Monstro do Pântano, mas baseado em alfinetações ao Alan Moore. Então, eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto.
Mas o Mark Millar, conforme ele desgarrou do Grant Morrison, eles brigaram, não se falam mais, ameaça de porrada no meio da rua e tudo mais, ele começou a adotar um estilo que não chega a ser um estilo genial, mas é muito bom. Ele consegue fazer uma coisa que é sempre meio parecida, mas ele acabou ganhando uma identidade. E é bom, cara. Então ele não tem grandes arroubos de criatividade. Você pensar bem, o Mark Millar não é o cara que faz trabalhos assim de grande criatividade. Você fala, cara, de onde esse cara tirou essa ideia? Ele não faz isso. Mas o que ele faz, especialmente a partir do final da década de 90, costuma ser muito bom. Para mim, o trabalho que dá o pontapé assim, na grande trajetória da carreira do Mark Millar é quando ele faz a segunda fase do Authority. O Authority que saiu o Omnibus aí, tá? Se você não leu esse Omnibus, eu recomendo. Leia, porque é muito bom. Esse Omnibus ele foi importantíssimo para uma série de coisas que aconteceram depois. Inclusive, o começo do material é produzido pelo Warren Ellis. E a primeira fase ali é do Warren Ellis, junto com os desenhos do Bryan Hitch. E é muito legal, cara, muito bom. Aí vem o Mark Millar, ele dá uma alterada, quer dizer, ele não faz nada genial, mas ele altera um pouco o status do grupo, né? E ele vai fazer o trabalho junto com o Frank Whiteley. E é muito bom também. Tem uma terceira fase lá, que é outro escritor, e aí a coisa dá uma desandada. Fica meio ruinzinha. Mas as duas primeiras fases do Authority eu gosto bastante, tá? Tem muita gente, inclusive, que critica essa fase do Mark Millar. Ah, não é tão bom não, boa a fase do Warren Ellis. Eu discordo. Eu acho que as duas fases são bem legais, tá? E depois ele foi fazer outros trabalhos. Fez pra descer o Superman Entra Foice o Martelo. Pra mim é uma das melhores histórias do Superman. E o grande momento dele é quando ele vai pra Marvel ali em meados dos anos 2000. Quando ele vai fazer os Supremos, o primeiro e o segundo. Aí ele vai escrever o material com desenhos do Bryan Hitch. Tem o Supremos terceiro, que é aquela desgraça, né? Que não dá nem pra falar sobre aquilo, pelo amor de Deus. Né? Você fala aquilo... É até perigoso você adoecer, pegar uma gripe só de falar daquela desgraça, né? Que é o Supremos 3 feito pelo Jeff Loeb, né? Deixa pra lá, vamos falar de quadrinho aqui. Aquilo não é quadrinho, aquilo é outra coisa. E aí a gente o Mark Millar vai fazer a Guerra Civil, né? Eu já ouvi gente falando que a Guerra Civil é superestimada. Eu falo, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A Guerra Civil é uma das melhores histórias da Marvel de todos os tempos, cara. É sensacional. E é importante falar da Guerra Civil porque o Mark Millar, ele dá um papel de destaque, embora seja pouco comentado, né? Tem um destaque muito grande com a família fundamental da Marvel. O Quarteto Fantástico ali, com a Sue, com o Reed, com o Ben Grimm, especialmente com a Sue e com o Reed. Eles se separam durante a Guerra Civil. Ai, já está dando spoiler. Ah, não é spoiler que vai atrapalhar sua leitura, você não leu Guerra Civil. E convenhamos, a Guerra Civil já faz quase 20 anos que foi lançada. Realmente eles se separam. Né, porque tem divergências, pontos de vista diferentes, e a Sue, ela, de novo, ninguém lembra, pouca gente comenta isso, mas releia a Guerra Civil que você vai ver que a Sue tem um papel fantástico, cara, fantástico. Ao longo da série ela vai ter um momento ali realmente muito incrível, muito épico. A Sue Richards é uma personagem que eu passei a gostar muito, muito dela. O Quarteto Fantástico como um todo, eles estavam assim, talvez, sei lá, não estava nem no meu top 30 personagens favoritos, e eles passaram pro top 10. Depois, isso eu tô falando, me referindo a Marvel especificamente, tá? Depois que eu li o Omnibus da fase do John Byrne. Quando você lê os dois Omnibus ali, e você vê o que o Byrne fez, especialmente com a Sue Richards, cara, é sensacional. O Mark Millar consegue ampliar o papel da Sue durante a Guerra Civil. Então ela fica uma personagem muito assim, badass motherfucker, entendeu? Ela é muito top. Ela é uma personagem incrível, é uma mãezona, é poderosa, ao mesmo tempo ela é sensual, ela é bonita, ela é caliente. Cara, é uma personagem incrível. Eu gosto muito da Sue. E aí eu tava muito empolgado para ler esse material, porque eu tinha lido sim alguma coisa. Esse material saiu no momento que eu tava meio no hiato assim de ler quadrinhos, mas eu cheguei a ler alguma coisinha desse material na época. Eu lembro que eu gostei quando eu li alguma coisa desse material e mudei de opinião quando li o Omnibus, tá? Mas analisando com mais frieza, eu vou te explicar por que esse Omnibus aqui, ele é muito superestimado na minha opinião. De todos esses Omnibus que a Panini vem lançando da Marvel, tá? Eu colocaria esse aqui como um dos piores. Um dos piores. Mas Charles é Mark Millar e Bryan Hitch, mais ou menos. Tem uma enganadinha aqui. Então eu vou explicar para você o seguinte. Esse material está dividido em 3 partes. Tá? Quarteto Fantástico aqui está dividido em 3 partes. Ele tem um primeiro arco, que é o Fantastic Four, a revista mensal ali convencional. A história vai se passar depois da Guerra Civil. A Guerra Civil já estava mais tranquila e a gente vê
o quarteto tentando se realinhar, né? A Sue volta com o Reed, eles estão tentando se ajustar, e o Mark Millar vai partir desse ponto. Então a gente tem a Fantastic Four 554 a 567 com os roteiros do Mark Millar e com a arte do Bryan Hitch. Então a coisa começa, né, em termos de arte, pelo menos, muito bem. E o roteiro do Mark Millar? Então, é ok, assim, forçando muito, é ok, tá? É ok. Mas, e aí por isso que eu falo que ele é superestimado em relação a ele mesmo. Esse trabalho é superestimado, porque se você compara com esses outros trabalhos todos que eu citei do Mark Millar, nossa, cara, esse aqui tá muito abaixo. Muito abaixo de Supremos, mas muito abaixo de Guerra Civil, muito abaixo. Muito abaixo até de outros trabalhos. O Mark Millar fez excelentes trabalhos autorais, né? Kick-Ass, puta, cara, eu adoro Kick-Ass, gosto muito Legado de Júpiter e outros trabalhos. Eu não li tudo do Millar Ward, não, mas o que eu li eu gosto. E ele fez trabalhos muito mais interessantes. Aqui, cara, é um negócio assim, ele vai desenvolver essa trama de reunião familiar, vai colocar o quarteto, né? Tem uma história aqui em que o Reed vai com Coisa na escola do Coisa. Os desenhos são bons, discutivelmente, do Bryan Hitch. O Bryan Hitch ele é um baita desenhista, né? Embora que eu acho que ele é, sem dúvida, um grande desenhista. A arte dele tá boa, mas até mesmo em relação a outros trabalhos dele, como os próprios Supremos aqui, eu acho que tá um pouco abaixo. A arte dele não é ruim não, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Eu só tô dizendo que ela tá um pouco abaixo comparada a outros trabalhos que ele faz. Começo da história a gente vê aqui a Sue, por exemplo, né, enquanto o Reed vai lá na escola com o Ben, nas crianças, vai ter aquele momento família, né, momento filminho, assim, sabe aquelas comédias românticas, tem um pouco essa pegada, o quadrinho no começo, e a gente vê que a Sue tá tentando montar um supergrupo feminino. Então ela vai conversar com a Janet, a Vespa, né, vai conversar com a Jennifer também, a mulher Hulk, para elas formarem um grupo ali e tal. Só que o Mark Millar não leva essa ideia muito adiante, né? A intenção do Mark Millar era mostrar como o Reed estava restaurando, né, o seu amor ali com a Sue, eles estavam se entendendo, mas isso também fica meio esquecido na história. Assim, e o que vai ser abordado nesse primeiro arco aqui pelo Mark Millar? O Mark Millar pega uma ex-namorada do Reed. Essa personagem tinha sido criada pelo Chris Claremont muito tempo atrás, então ele reintroduz essa personagem, vai criar um climinha ali, né? A ideia era isso, né? Porque ela é inclusive chamada de Senhora Fantástica, porque ela é muito inteligente, inteligência nível assim do Reed quase, né? Então eles trocam uma ideia, e a intenção claramente da história era mostrar assim, né, que de repente a Sue se sente um pouco ameaçada, ou tem algum conflito ali, porque tem uma mulher agora que não difere do Reed, é alguém que entende o Reed, que entende o fato dele ficar no laboratório o tempo todo, e tem momentos de flerte aqui, mas cara, isso não se desenvolve não. Momento algum, você fica, não, será que essa mulher, será que o Reed vai ter alguma coisa? Nossa, será que vai ter algum escândalo amoroso? Nada, isso aqui não chega nem a preocupar, não aquece, não esquenta, não gela, a coisa é bem morninha, pouco desenvolvida, e o grande lance dessa primeira etapa aqui com o Mark Millar é mostrar a ideia de que o marido dessa mulher, ele é também um cara muito inteligente, não é gênio no nível dela, mas ele é muito inteligente, muito dinheiro, o cara tem muita grana, e aí eles vão fazer uma proposta pro Reed. A proposta é a seguinte, eles utilizam todos os seus gráficos e previsões e premonições científicas, né, fazem todas as suas estatísticas, enfim, para chegar à conclusão de que o mundo vai desabar nos próximos 10 anos, que vai acabar o mundo. Tá para acabar o mundo, a coisa vai ser destruída mesmo, e coisa e tal, então a gente resolveu se adiantar. E o que a gente fez? Nós criamos, o casal aí, né, nós criamos um planeta que é exatamente como a Terra. Nós inclusive copiamos detalhes das cidades, até as pichações da parede. Não, peraí. Eu tô lendo e falei, peraí, como é que é? Como é que é? Vocês criaram um planeta inteiro? Não, óbvio, tem uma questão de dimensão. Não, mas peraí, cara. Eu consigo aceitar o fato de que o Reed é o maior gênio da Marvel e tem todos os sistemas de segurança do edifício Baxter, mas a todo momento o edifício Baxter está sendo invadido. Eu consigo aceitar o fato de que existe uma passagem para a zona negativa dentro do, sei lá, do banheiro do Reed. Eu consigo aceitar o fato que o Reed inventa revolvinho para enfrentar o Galactus.
Eu consigo aceitar tudo isso. Agora, aceitar que alguém cria uma dimensão para criar um planeta inteiro, que é uma cópia exata do nosso planeta, não. Aí é demais. Aí é forçar demais a suspensão de descrença do nerd. Não, peraí. Tá certo, é quadrinho de super-herói, as loucuras acontecem mesmo, mas quando a loucura é brincalhona, gente, tudo bem, mas aqui é demais, pô. É uma coisa muito exagerada. Mas por que vocês não criam esses planetas, então? Cria em série, aí vocês enfiam na goela do Galactus, ele não perturba mais. Não é? Não, nós queremos transitar, todo mundo vai passar para esse outro planeta. Cara, um negócio esquisito, um negócio estranho. E aí vai misturar isso com a questão desse flertezinho que essa mulher tem com o Reed e tal. Cara, não funciona. É fraco esse arco aqui, tá? O Mark Millar teve ideias muito melhores, ele fez coisas muito mais bacanas. Eu entendo, inclusive, que ele tentou dar uma dimensão diferente, nova aqui para o Senhor Fantástico. Eu não sei se você já leu, tem uma história do Marvel Knights em que o Grant Morrison escreve o Quarteto Fantástico. O Grant Morrison faz um negócio muito legal lá, né? Que o Reed, ele é gênio, uma das razões é porque como ele consegue, ele tem uma plasticidade, ele também teria uma plasticidade neural, ou seja, ele consegue de alguma forma tornar elástica a sua própria inteligência. É um conceito muito interessante, divertido, bacana, você pode explorar isso mais no personagem, condiz com o personagem. Mas a ideia de criar um mundo assim, cara, um mundo totalmente, uma cópia quase que exata numa outra dimensão e quer passar para todo mundo para lá, não, porque o planeta, o mundo será destruído. Sim, mas como? Né? E parece que tinha ali no quadrinho, Mark Millar está tentando adotar alguma coisa relacionado a problemas de terrorismo, que era uma temática muito presente, até em Guerra Civil, invasão secreta tem isso, né, como segunda camada, terceira camada ali, narrativa, você consegue perceber esse aspecto aí da questão da invasão Skrull e os invasores, aqueles que vêm de fora, você não sabe quem é traidor, quem não é, tudo isso tava na Marvel nesse período. Agora, esse negócio de criar o planeta não funcionou. A gente vê que também tem o Johnny, que está tentando curtir uma carreira de superstar, para variar, né? Ele é a grande estrela do universo Marvel, então ele tá tentando aqui virar um roqueiro. Então ele cria uma banda e tal, e aí ele chega atrasado, porque ele confronta algumas pessoas, ele arruma uma namorada que na verdade tá roubando uns bancos, e ninguém liga. É simples assim, ninguém liga, realmente não tem a menor importância isso. O Ben Grimm se relaciona com uma professora, ele começa, né, naquela parada que ele fez lá com o Reed de frequentar, de ir lá, né, fazer uma apresentação na antiga escola dele, ele acaba conhecendo uma professora, eles mantêm um relacionamento, tem um momento que vai haver um conflito ali, a galera apontando o dedo pro coisa, chamando de aberração, aquela coisa, sabe, uma coisa meio X-Men assim, pra gerar uma situação do Ben está sendo perseguido, né, tá sofrendo preconceito e tal. Cara, mas nada no quadrinho cria raízes, nada no quadrinho aprofunda, nada nessa etapa consegue trazer para você assim uma sensação de preocupação em relação aos personagens, de você vibrar com as vitórias dele. Cara, é tudo muito insosso. Charles, é uma desgraça total, é ruim? Não é Supremos 3. Não, longe disso. Salvo muito pelos ótimos desenhos do Brian Hitch, né? O Brian Hitch, como eu disse aqui, para mim, ele não está no seu melhor momento, mas ainda assim ele é muito superior à média, sem dúvida nenhuma, né? Ele consegue construir grandes painéis, a arte dele é muito bonita. Eu prefiro quando ele desenha coisas inanimadas. Rostos, por exemplo, não é, na minha opinião, o melhor trabalho do Brian Hitch, mas ainda assim, com todos esses detalhes, o Omnibus ainda traz um material interessante, tá? Em termos de arte. Aí o que acontece? Passa essa primeira etapa e aí a gente vai ter um camarada aqui que vai assumir o roteiro. Por quê? Porque a partir de Fantastic Four 568 vai contar uma história em que o quarteto vai tirar férias, vai para um lugar, vai para a Escócia, né, ficar na casa de um primo do Reed. E a cidade é muito tranquila, assim, ninguém fica doente na cidade, todo mundo é muito gentil, todo mundo é muito cortês. É claro que tem alguma coisa errada, a gente vai ver um desenvolvimento da história. Eu até achei mais interessante essa abordagem, essa viagem, esse momento aí da viagem da família, eu até achei mais interessante. E aí nós temos o Mark Millar escrevendo o roteiro? Não, nós temos o Mark Millar fazendo o argumento. Qual a diferença roteiro-argumento? Argumento é a ideia da história. Vamos fazer uma história em que o Quarteto Fantástico viaja para um país, né? Vai viajar lá para tirar férias na Noruega,
acho que é na Escócia, perdão. Então isso é o plot, a ideia geral da história. O roteiro é como isso se desenvolve. Então, quadro 1, Reed diz pra Sul, isso aqui, isso aqui. Isso aí é o roteiro, né? Então quem vai fazer o roteiro é um camarada chamado Joe Ahern. Ele faz o roteiro e os desenhos aqui é o Bryan Hitch já com o Neil Edwards. Eu não procurei informação, mas provavelmente é porque o Bryan Hitch estava atrasando aí na sua arte. O Bryan Hitch ele é extremamente detalhista com a arte, perfeccionista até, e isso cria problemas para ele, porque ele vive atrasando as páginas. Então, não sei se foi o caso, tá? Mas é sabido que o Bryan Hitch tem muito essa questão. E aí a gente vai ter a 569, né, que é esse arco aí dessa viagem que eles vão fazer, que é até mais interessante. É o Mark Millar com o Joe Ahern. Então essa viagem de férias do quarteto, quem vai fazer o roteiro é esse Joe Ahern, tá? Aí a gente vem para uma Fantastic Four anual, onde a gente vai ver que tinha alguns personagens. Lembra que eu falei que o Johnny estava namorando com uma menina que estava roubando os bancos? A gente vai ver que aquilo, na verdade, é um fio de uma meada para mostrar um outro grupo. Aqui eu preciso te contar isso, porque senão não vai fazer sentido a continuação aqui da minha resenha, tá? O que é esse outro grupo? Esse grupo, na verdade, são alguns heróis que estão vivendo 500 anos no futuro. E eles estão vivendo 500 anos no futuro e eles voltam porque, na verdade, eles estão querendo sair da terra deles, né? Eles querem avisar que o mundo foi pro beleléu, foi pras cucuias, e que eles precisam agora, né, de ter um lugar para viver e transitar com algumas pessoas que vivem naquele mundo. Ou seja, nós estamos falando de um mundo pós-apocalíptico. Tem uma equipe ali que tem o Bruce Banner Jr., que é o Hulk, mas é um Hulk muito pacato, muito tranquilo, muito sereno. Nós temos o Wolverine, nós temos outros personagens ali que vão fazendo um pouco o papel. Tem um personagem lá que parece um pouco o Surfista Prateado, tem um ser cibernético ali que lembra um pouco o Colossus. Então você tem uma equipe, né? Uma equipe ali formada no futuro e que está vivendo nesse mundo pós-apocalíptico e quer, né, se estabelecer num novo mundo. E aí lembra que tinha aquela história daqueles dois lá fazendo aquele novo planeta e tal? Então isso aí vai puxar um gancho justamente para que essas pessoas migrem para esse mundo dessa outra dimensão. E aí a gente vai ter um arco, que é o arco escrito pelo Joe Ahern, agora sem os argumentos do Mark Millar, com desenhos do Steve Kurt junto com o Neil Edwards. A arte cai bruscamente, tá? A arte fica realmente assim, nossa, cara, fica muito abaixo. Deixa eu até achar aqui para mostrar para você. Tá? Esse grupo ele vai se chamar Fantastic Force. A arte cai significativamente. E o roteiro, cara, a arte ela cai significativamente, mas eu acho que é muito mais um trabalho de arte, finalização e de cores que não ficou tão bom. Tá? Não dá pra dizer que a arte é uma desgraça, não. Mas a história é chata. É chata. Tava dando sono ler isso aqui, eu parei, juro pra você, eu tava na metade do arco, são 4 edições eu acho, eu parei o negócio, voltei, comecei de novo, cara, todo esse arco, li com calma, li com atenção, pra entender todos os pontos, não funciona, cara, é ruim, esse Fantastic Force é ruim, tá? É a pior desgraça que você já viu? Não é o Supremos 3, mas é ruim, cara, nossa, cai muito a qualidade, você vê que a condução do roteiro do Joe Ahern sem a presença do Mark Millar dando uma força ali pra ele nos argumentos, realmente baixa muito a qualidade, assim, fica uma história aí tentando mostrar, porque o plot, a ideia é assim, que o marido lá da mina que foi namorada do Reed, que é o cara que criou esse mundo, agora ele, não, eu sou dono dessa parada e vocês vão ter que sair do meu planeta, que não é pra vocês. É tipo assim, do nada o cara vira um vilãozão, assim. E também vira um vilão qualquer nota, você não liga pra ele, aí começa a aparecer umas minas de outros mundos, assim, aparece algumas figuras, algumas mulheres muito poderosas do universo Marvel pra expulsar esse grupo desse mundo. E aí, cara, acontecem umas bizarrices. Tem um momento que não dá, tudo bem, tem até uma explicação no quadrinho, mas o esqueleto do Wolverine lutando contra as minas não dá, velho. Deixa eu ver se eu acho a arte aqui pra você. É ruim, cara. É ruim, cara, é ruim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tô brincando. Você vê o Wolverine assim, ó, andando de moto, cara. Nossa, velho, o Wolverine andando de moto, sabe? Assim, ó, só no esqueleto e tentando lutar e não sei o quê. Cara, é muito horrível. Aqui, ó. Aqui, achei. É ruim demais, cara. Tem uma artezinha aqui. Ó aqui. O Wolverine fica, tipo, sua morte, assim.
Aqui, ó. Nossa, cara, é ruim demais isso aqui. Eu falei, pelo amor, é muito apelão, não funciona, cara. Fantastic Force era um grupo, assim, que certamente, né, eles tentaram criar um negócio ali pra produzir outras histórias e tal, de repente com esse grupo e tal. Eu não sei onde foi parar esse grupo não, tomara que tenha acabado, porque é ruim, cara, é ruim. A premissa é ruim, a história não se desenvolve, o roteiro é qualquer nota, é pior do que a primeira etapa, tá? Porque a primeira etapa, ela tá muito abaixo em comparação ao Mark Millar. É forçado, é apelão demais esse negócio de criar um planeta? É, mas você lê, sim, ok, tá. Tem um monte de ponta que não resolve, você não se importa muito com os personagens, mas você lê. Agora, esse do Fantastic Force, não, esse é ruim mesmo, assim, esse é ruim com força, tá? E aí a gente vai pro último arco aqui desse ônibus, que é o Marvel 1985. É uma série escrita pelo Mark Millar, com desenhos do Tommy Lee Edwards. Aqui é o Mark Millar. Aí sim, agora sim. Agora, aqui é o Mark Millar. Aqui é o Mark Millar fazendo o trabalho de verdade. A arte do Tommy Lee Edwards é muito bonita. Ela tem um estilão meio sujão, assim, lembra? Sabe? Você sabe que no começo aqui dos anos 2000, ali, 2004, 2005, 2008 e tal, vigorou muito esse tipo de arte mais pesadona. Tanto na Marvel quanto na DC. Tinha lá o Alex Maliv, né? O próprio Sean Phillips estava fazendo arte assim nessa época, uma arte mais suja, assim, mais achurada, sabe, com cores mais sombrias. Eu gosto bastante, cara, eu gosto bastante. Estilão de arte assim que lembra um pouco o trabalho do Alex Maliv, sabe, lembra um pouco o trabalho do Cano, né, que fez Gotham DPGC. Michael Lark também fazia artes nesse modelo aqui. E qual que é a loucura aqui dessa história? Essa história é apelona, é loucona, mas ela é divertida. Tem dois quadrinhos da DC, que é o Superman Identidade Secreta e o Batman Criatura da Noite. Essas duas HQs, elas têm a mesma premissa, que tem um menino, numa é o Bruce Wayne, chama-se Bruce Wayne, e numa outra o outro chama Clark, e é no mundo real, seria no nosso mundo, e de repente ele, no caso do Clark, começa a desenvolver poderes, assim, ele começa a desenvolver poderes. Então como seria o Superman no nosso mundo, mundo real? Né? E como seria o Batman se ele realmente existisse e tal. Tem essa premissa aí um pouco. O Mark Millar, ele pega um pouco essa ideia para dizer o seguinte, como seria se de repente no nosso mundo começassem a aparecer os vilões da Marvel. E a história é legal, porque você vê um moleque de 13 anos, assim, 14 anos, viciadão em gibi, né? Ele gosta do pai dele, ele admira o pai dele é mó nerdão, mas é separado da mãe, a mãe tá casada com outro cara, tal, e esse outro cara não se conecta muito com isso, e o moleque gosta muito de gibi, a mãe dele não quer que ele leia gibi, essa é a história que você já conhece. Mas de repente ele não fala porque ele fala, cara, tô pirando, porque ele olha assim, ele vê o Caveira Vermelha, daqui a pouco ele olha e vê não sei quem, assim, outro vilão, e tem um momento que ele tá andando no meio da mata e encontra o Hulk. Quando eu tava lendo isso, eu me lembrei que eu já tinha lido essa história. Eu li lá atrás, cara, tinha esquecido completamente dela, mas eu me lembro que na época foi comentado sobre essa história. E ela é realmente muito boa, porque o moleque vai vendo aqueles vilões da Marvel, e aí o Mark Millar coloca um pouco mais de peso, não é gore, não tem sanguinolência, nada, mas há menções de que as pessoas estão sendo assassinadas, né? Os vilões vieram todo mundo, assim, e eles ficam falando o tempo inteiro, né? O nosso mestre nos mandou, o nosso mestre, e você fala, que mestre? Quem, viu? Magneto? Doutor Destino? Né? Quem foi? Foi o Galactus, né? Mas aí de repente você vê que o próprio Galactus aparece. Você fala, mas quem que é? Quem que fez isso? Que juntou todos esses vilões pra vir pro mundo real, assim? E a revelação é bem legal, é bem sacada mesmo. E o moleque consegue achar o portal por onde estão entrando os vilões e ele vai pro mundo Marvel, ele consegue, né, fugir dos vilões ali e tal, e ele vai pro mundo Marvel, meu celular tá tocando aqui, e lá no mundo Marvel ele quer procurar, ele vai atrás do Quarteto Fantástico, ele vai atrás de não sei quem e tal, e aí ele fala com o Jarvis lá na Mansão dos Vingadores, o Jarvis, né, é muito educado, mas dá um chega pra lá nele, né, fala, ih, toda hora chega um moleque aqui quer ver o Capitão América e tal. E aí, como ele conhece muitos quadrinhos, ele dá um jeito de chegar, né, até o Peter e fala pra ele, ó, eu sei quem é você, eu sei com quem que você tá namorando, eu sei que você é o Homem-Aranha e tal, conta vários... Aí o Peter acredita nele, e aí ele começa a contar, fala, ó, tá acontecendo assim, a minha mãe e meu pai estão fugindo,
porque nessa o pai vai lá e encontra, né, a mãe dele lá e os dois se juntam pra fugir e tal. Fala, estão lá detonando tudo, o Aranha fica meio assim, sem querer acreditar e tal. E aí vai desenrolar, logicamente, né, isso, você sabe que vai ter um embate entre os heróis e os vilões e tal. E a solução da história é muito legal. É muito legal, é uma ode, eu diria assim, ao nerd, ao fã de quadrinhos de super-heróis. A solução é elegante, a história é empolgante. Cara, essa história, na minha opinião, salva esse ônibus. Essa história é bem legal. Então assim, ó, aí tem uns extras aqui, tem uma entrevista com o Mark Millar. Essa entrevista com o Mark Millar, quando você lê essa entrevista, acho que é esse aqui. Não, aqui é o processo, tem um pouco de roteiro. Aqui, ó. Tem a entrevista com o Mark Millar. Quando você lê a entrevista, aí você entende que realmente o material não ficou como ele queria. Ele tinha uma ideia pro material, não sabemos se interferência editorial, o que aconteceu, mas não funcionou. Não funcionou o que ele queria. Então assim, ó, em termos de história escrita pelo Mark Millar, esse aqui é muito superestimado. Eu vejo, né, que a galera tem um hype com esse material, muito superestimado. Mark Millar escreveu dezenas de coisas muito, muito melhores que isso aqui. Em termos de material do Quarteto Fantástico, muito abaixo de outros materiais que a gente viu aí, certo? Materiais do Grant Morrison, do John Byrne nem se fala, né? Do próprio Mark Waid e outros nomes aí que escreveram o Quarteto Fantástico. Isso aqui tá muito abaixo. Muito abaixo. E essa história da Fantastic Force, cara, é sofrível. Você lê assim, que sabe, com tédio. E tem momentos que são realmente assim muito estranhos, tanto no primeiro arco quanto no segundo. Essa história do mundo aí na outra dimensão é muito esquisita. Essa história do Wolverine. O Wolverine luta. E, cara, o Wolverine luta, cara. Tem um negócio. É constrangedor. É constrangedor. Até pro nerdão, assim. É muito constrangedor. Você vê o esqueletinho, assim, com as garras. Ai, meu Deus do céu. É muito ruim, cara. É muito ruim. Tá? Lembrando que também tem essa história da viagem do quarteto, que é legal. É um arco ali que o Mark Millar argumenta. Esse é legal. Esse da folga ali, das férias do Quarteto Fantástico é uma história mais interessante, assim, não é tão apelona assim, né? E essa última história aí, que é desse Marvel 1985, chama assim porque a história se passa, né, no ano de 1985, o garoto começa a ver ali os vilões e tal. É legal, vale a pena, tá? Assim, gente, eu sou fã do Omnibus, de modo geral, tá? Você se arrepende, Charles, de ter lido? Não, porque eu nunca me arrependo de ler quadrinho nenhum. Mesmo quando ele é muito ruim, pelo menos alguma coisa eu tiro dali, tá? Dizer que esse quadrinho aqui é uma porcaria... Não, claro que não chega tanto, tá? Mas ele é muito supervalorizado. Eu vejo muita gente com hype nessa fase. Nossa, o Mark Millar escrevendo Quarteto Fantástico. Mais ou menos. É bem mais ou menos. Se você é muito fã do quarteto, leia. Se você só é fã de Omnibus, como é meu caso, eu vou ler. Qualquer Omnibus que lançar, eu vou ler, porque eu gosto do modelo, eu gosto do formato, você aprende com a história e tal. Mas eu preciso te contar que esse aqui, sabendo o que eu sei hoje, se eu tivesse que comprar todos os meus Omnibus de novo, esse aqui não estaria nas minhas prioridades. Essa é a minha opinião a respeito desse material. De qualquer modo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar esse material na Amazon. Também tem um link para você comprar esse quadrinho na Panini e também na Mundos Infinitos. Todas as vezes que você compra esse Omnibus e qualquer outro, qualquer produto, você clicou na Amazon, você quer comprar pasta de dente, clicou pelo nosso link aqui, você está apoiando o canal BBHQs, tá bom? Então a gente vai trazer mais conteúdo para você. Tá chegando o final do ano aí, eu vou acelerar nas resenhas aqui para trazer mais informações. Eu sei que você está preparando suas listinhas aí para comprar seus quadrinhos no final de ano. Você sabe que aqui na descrição tem também o canal de Telegram e o grupo de WhatsApp, que você pode entrar para receber as notificações de promoções. E aproveite aí, né, para assistir os vídeos aqui do canal de Omnibus. Tem várias resenhas de Omnibus aqui. Hoje eu falei, por exemplo, tá, em algum lugar aqui da tela, que eu não sei direito me localizar quando eu tô gravando, mas em algum lugar aqui da tela eu vou deixar o vídeo do Omnibus do Quarteto Fantástico 2 para você assistir. E vou deixar também esse é subestimado, muito subestimado, o Omnibus da Mulher Hulk, que esse sim é coisa fina, material excelente. Fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.